Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, nosso podcast da podologia. Sou o Jonas Campos, sou podologista e criei esse podcast aqui para a gente falar de coisa boa, coisa de podologia, sempre trazendo um assunto relevante, trazendo novidades e todas as coisas que são importantes para o seu desenvolvimento profissional, né? A gente aprofunda aqui em diversos temas, eu trago sempre convidados especiais. Quero começar agradecendo o nosso patrocinador, que é a Podalmaster, a nossa loja de produtos para podologia. A Podalmaster é uma loja física aqui no Rio de Janeiro e tem também o site, que é o podalmaster.com.br, onde você encontra todos os produtos para o seu desenvolvimento profissional, para você montar sua clínica, para você realizar os seus atendimentos. Então, acesse o site e veja todos os itens lá. E quero agradecer a Podalmaster por esse patrocínio, por patrocinar, manter este podcast aqui funcionando no ar. Tá? Então, esse episódio é patrocinado e o link do site fica aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você pode acessar lá e clicar lá para ver todos os detalhes no site, tá bom? Maravilha! Então, ó, patrocinador agradecido, sempre começo com isso. E agora, a hora, então, de apresentar para vocês as minhas convidadas de hoje. Tudo bem? Jô e Tânia. JT. Eu sou o T. É isso aí. Maravilha. E aí, meninas, como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Legal. Estou feliz de receber vocês aqui. Tá? Desde que eu montei o estúdio, já tinha a ideia de trazer vocês aqui. Né? A gente começou, abriu em setembro, né? A gente começou nosso trabalho em julho, não foi? Julho, né? Julho, agosto e setembro. E aí eu falei, cara, vou trazer a Jô e a Tânia aqui. E deu tudo certo. Agora, no tempo certo, né? E eu estou muito feliz de estar nesse espaço aqui, num estúdio. Eu nunca estive no estúdio. Então, assim, estou muito feliz por essa oportunidade e eu te agradeço imensamente por nos proporcionar a nossa clínica de estar num espaço desse. Legal. Eu que Se agradeço. estamos aqui é porque você fez um bom trabalho conosco e é o momento da gente agradecer também. Foi um trabalho maravilhoso e está sendo, né? E muito importante estar aqui sendo convidado por você. Maravilha. Já vocês vão se apresentar, mas antes, nosso patrocinador manda sempre uma lembrancinha, um brindezinho para os nossos convidados. Então, ó, eu acho que vocês vão usar isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que vocês usam isso aí. Ai, que maravilha! Que legal! Ótimo, Nossa! amei. Obrigado, Muito Podalmaster. Obrigado, Podalmaster. Muito grata, muito grata. Amei mesmo. Uso sim, uso bastante. Inclusive eu, achando que era atleta, me lesionei. Onde foi? No Chile? Eu acho que foi. Foi no Chile, que eu voltei mancando, lembra? Foi. Aí eu fui lá e... Não, você tem que fazer um kinésio. Foi logo colocando kinésio em você. Muito Disse bom. você que melhorou. Com certeza. E Pô, eu, fiquei inclusive, muito bem. eu estou precisando, né, Tânia? Com certeza. Maravilha, gente. Então, ó, queria que vocês se apresentassem, né? Até antes de elas se apresentarem, eu vou falar por que elas estão aqui, né? A Jô e a Tânia, elas já me seguiam há algum tempo, já tinham participado de alguns projetos, e eu me lembro bem, a Jô fez um curso que foi o Instagram para podólogos, a gente teve alguns encontros ao vivo, né? E a Tânia também entrou na comunidade Empreendendo na Podologia. Sim. Nessa época vocês estavam, né, começando o negócio. E aí, agora, recentemente, elas me procuraram, porque elas têm uma clínica aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Ipanema, a JT Podologia, e elas me chamaram para fazer uma mentoria individual para elas. Elas queriam que eu ajudasse elas com alguns desafios que elas estavam vivendo, né? A clínica indo bem, tudo certo, mas elas queriam melhorar alguns elementos, né? E aí eu conheci mais de perto elas, né? Tive essa oportunidade de conhecer vocês e eu vi vocês como duas mulheres de sucesso, duas profissionais de sucesso, duas podólogas de sucesso, né? E o que eu trago aqui são exatamente pessoas de sucesso, são mulheres e homens de sucesso, profissionais da podologia de sucesso, que tem que inspirar a minha audiência, as pessoas que me acompanham aqui na internet, né?
E aí eu falei, bom, acho que não existe uma oportunidade melhor de trabalhar isso, né? Senão aqui nesse bate-papo, né? Então, por isso que eu convidei vocês, porque eu tenho uma grande admiração pela história de vocês, pelo que vocês construíram, pela vida de vocês dedicada à podologia, né? Nesses últimos anos aí, que vocês vão falar quantos são. E por isso que eu tive essa iniciativa de trazer vocês aqui, e por isso que eu agradeço vocês estarem aqui. Né? Para mim, eu aprendo com vocês, com a atitude de vocês, com o pensamento de vocês, com a forma como vocês lideram, conduzem, tá? Então, por isso que eu chamei vocês aqui. Eu tinha que dizer isso, né? Para vocês poderem entender também um pouco isso, né? E também para quem está acompanhando a gente aqui poder. Mas vamos lá, se apresente. Começa pela Jo, ordem alfabética. Eu sou Joelma Viana Santos Pereira, podóloga há 27 anos. E eu iniciei minha trajetória na podologia no Salva Pés, em Niterói, e terminei esse curso em 17 de novembro de 1997. E iniciei a trabalhar numa empresa em 1998, 20 de janeiro de 1998. E não foi fácil. Foi bastante difícil arrumar o meu primeiro emprego, muitos desafios, muitos não, porque eu era iniciante, eu não tinha clientela. E a primeira porta que eu bati, eu cheguei perguntando se tinha alguma vaga para calista na época. E aí a dona do estabelecimento me falou o seguinte: você tem cliente? Eu falei assim, não, eu estou iniciando agora, eu não tenho cliente. Então, o que você está fazendo aqui? Era uma pessoa assim, bem educada. E aí eu falei, ela falou assim, não, tem que ter cliente. E eu falei, tá bom, obrigada. Tinha 4 clientes assim, sentados na recepção, ficaram olhando para mim. E eram cabines, as meninas abriram a cortina para olhar com quem que ela estava falando, e aí eu voltei. E aí no dia seguinte eu bati em outra porta. E aí eu falei se tinha uma oportunidade. Aí o dono falou assim, você tem cliente? A mesma história. Você tem cliente? Eu falei assim, não. Eu quero uma oportunidade. Ele falou assim, mas aí fica difícil, você não tem cliente, como é que a gente faz? Eu falei assim, olha, seu fulano de tal, se ninguém me der oportunidade, eu nunca vou ter cliente. E aí eu tinha muita confiança, porque quando eu terminei o curso, antes mesmo, na prática, eu já comecei no meu bairro, no Morro da Mangueira, a fazer meus atendimentos. Todo domingo eu atendia 10 pessoas na laje, em cada laje de morador, eu ia lá e atendia. E aí eu fui pegando prática e muita confiança. Eu também tive um professor, assim, muito legal, que foi o Monteiro. Caraca, isso que eu ia te perguntar, cara. E, assim, o Monteiro, ele foi tudo, sabe? Pega esse bicho aí direito. Isso. Vambora. E trabalha sem mola. Ninguém aqui tem que trabalhar com mola. Vocês toda hora vão ter que estar gastando dinheiro com mola. Então, até hoje eu trabalho sem mola. E assim... Sem mola no alicate, né? Mola no alicate, E aí, assim, foi... Aí essa pessoa me deu oportunidade. E como eu morava na Mangueira, eu não tinha telefone em casa, aí eu falei para ele assim... Ele disse que me ligava, isso foi na segunda, isso foi no sábado. Ele falou assim, até o outro sábado eu te ligo. E quem tinha telefone era... o vizinho. Na minha casa não tinha telefone. E aí ele ligou, mas esse vizinho não estava em casa. Eu falei assim, caramba, já é sexta-feira. E ele disse que ia ligar e não ligou. Quando foi na segunda-feira, não, isso foi na quinta-feira, eu falei, quando foi na sexta-feira, eu fui a Ipanema, só com o dinheiro da passagem.
Cheguei lá 9 horas da manhã, a hora que que a clínica abria. E aí eu cheguei para a recepcionista e perguntei por ele. Ela falou assim, olha, ele não tem horário para chegar. Até 5 horas ele pode chegar. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou esperar. Mas você vai esperar até 5 horas? Eu falei, vou esperar. Aí tinha um banco assim, eu fiquei. Aí entrava na clínica para tomar água, ia ao banheiro e fiquei. Não tinha dinheiro para comer lá, só estava com dinheiro de volta. E aí eu esperei, ele chegou, era quase 4 horas da tarde. E aí ele chegou, mas você aqui, eu liguei para você e ninguém me atendeu, meio que querendo sair fora, sabe? Aí eu falei, mas eu estou aqui, seu Cândido, e aí? Ele, mas o problema é você iniciante, você não tem cliente. Aí eu lhe prometo que eu não vou amputar nenhum pé. Me empregue que o senhor não vai se arrepender. E aí ele me deu a oportunidade e desde então eu só abracei essa oportunidade e sou muito feliz na podologia. Caramba. Muito feliz. De 9 da manhã às 4h30 da tarde esperando para ouvir essa... Hoje em dia ninguém esperaria. E valeu a pena. Nada é fácil. Tudo é muito difícil e a minha trajetória ela foi bem suada para eu estar onde eu estou. Sim. Nada que eu passar hoje vai se superar o que eu passei para chegar até aqui. Com certeza. Então, o que eu falo para as pessoas hoje, para quem está iniciando, é que seja forte, seja resiliente e encare com muito carinho a podologia e com muito amor, que é a chave para o sucesso, é você amar o que você faz. Com certeza. Muito bom. Aí, beleza, aí ficou lá alguns anos, aí depois você saiu, trabalhou em outros lugares, como é que foi? Aí não deu muito certo, porque era uma sociedade e tal, e aí eu resolvi sair. Né? Mas aí quanto tempo depois? 5 anos. Ah, pô, 5 tá? anos é um bom E tempo. por que eu entrei na podologia? Eu entrei na podologia porque eu fui trabalhar numa loja de podólogos, de calista. Só tinha uma mulher, o resto era só calista. E foi ali que eu passei a me encantar com a podologia. Primeiro, vou falar a verdade. No momento, eu queria ganhar dinheiro. Então, eu vi que ali, que eu não tinha tempo de estudar, eu não tinha condições financeiras para estudar. Então, eu tinha que pensar para ontem a forma que eu ia alavancar minha vida em relação a dinheiro, em relação a ganhar dinheiro. Porque eu ajudava no orçamento da minha casa. E aí eu entrei, fui ser recepcionista dessa loja e foi ali que eu me encantei pelo trabalho de podologia e vendo o sucesso deles monetariamente. Né? Você viu que dava dinheiro? Dava dinheiro. E dava muito dinheiro. E aí eu comecei a fazer o curso. Em Niterói, eu era uma atendente, uma recepcionista muito boa. Eu era uma recepcionista que eu era um profissional de podologia. Porque a captação de cliente que eu fazia para esses profissionais era assim. E eles demoraram quase 2 meses para me dar a resposta que eu podia fazer o curso. Porque eles não queriam me liberar para eu sair mais cedo, para eu poder fazer o curso. E aí eu saía 5 horas da tarde e tinha que chegar em Niterói 6 horas, porque a aula começava 6 horas. Eu sempre chegava atrasado, quase 7 horas da noite. E aí eu terminei o curso, foi aí que eu fui para essa primeira loja, que levei foi aí que eu fui para outra e levei. E, na verdade, eu trabalhei só em 2 empresas de podologia. E, assim, eu fui muito feliz.
nos 2 lugares que eu trabalhei. Eu sempre fui muito enxergada como um excelente profissional, uma profissional forte, uma excelente profissional, uma profissional de... Eu me posicionei dessa forma, sempre me posicionei levantando essa bandeira. Né? Então, eu só poderia ter respeito por onde eu passei. E ali eu aprendi muita coisa. O bom que me fez enxergar e me corrigir para o melhor. E foi ali naquelas 2 empresas, na primeira principalmente, que me formou. Né? Então, assim, eu sou muito grata, eu nunca vou esquecer de ontem, de como eu comecei, sabe? Não desistir pelos não que eu levei. Então, não de cliente, de atender o cliente, você vê que você não atingiu o que ele veio buscar, sabe? Mesmo assim, eu não desisti. E é exatamente isso. E por que antigamente só tinha homem, né? Praticamente, na podologia que chamava Calista né? pedicuro. Por quê? Você sabe dizer? Por que era uma profissão masculina e que hoje é uma profissão praticamente feminina? Feminina, antigamente era só homens que faziam esse trabalho. E depois as coisas foram mudando, né? E hoje em dia tem muito mais mulheres. Você fez parte desse momento de início de transição, né? E aí teve muita rejeição também, porque nesse local que eu trabalhava, eu não tinha oportunidade de treinar, nem nos próprios pés deles, e nem em pessoas da galeria. Quer dizer, ali havia já um certo, né, da mulher assumir essa posição de... Depois, como tudo muda para melhor, né? Sim. E aí foram quantos anos trabalhando nessas 2 empresas, assim? Uma eu fiquei 5 anos e pouquinho, e a outra eu fiquei 17 anos. 17, caramba, 22 anos. E aí... E eu te confesso que eu saí desses empregos justamente para o melhor. Tá? Sentiu limitada e queria avançar, né? Eu queria avançar. Sim. Perfeito. E aí, nesse momento que começa a história da JT. Mas então vamos aguentar um pouquinho para a gente conhecer a Tânia. Porque tem muita história aí também, né, Tânia? Tem muita história, sim. Meu nome é Tânia Cristina de Andrade Lobo. Tânia Lobo. Tânia Lobo. Conhecida como Tânia Lobo, né? E eu iniciei fazendo trabalhos artesanais. E para vender, que eu sou tímida para venda, para oferecer. E uma amiga minha me chamou para fazer artesanato, para eu me dedicar a isso, porque eu estava numa fase bem difícil, uma fase de depressão. Para vender, eu inventei da minha cabeça que eu seria manicure, que eu não era manicure. Então, fazendo com muita dificuldade, mas com muito carinho, muita dedicação, fazendo bem feito, igual eu fazia a minha, eu levava a bolsa dos artesanatos e as pessoas perguntavam, o que tem nessa bolsa? Que sempre eu ia e levava uma bolsa. É umas coisas que eu vendo. Mas se eu vendo, você traz para vender, mas você não oferece? Mas está aqui. Aí eu comecei a mostrar e comecei a arrumar dinheiro, né? Mais do que na unha, porque era 2 horas num pé e mão, né? Que é a dificuldade de fazer. E uma amiga minha virou e falou assim, você podia ser podóloga. E nesse momento eu fiquei assim sem saber, que eu não sabia o que era podologia. E ela tem muita leitura, lê muito, e ela viu no jornal que tinha a faculdade de Belfor Roxo, que eu morava em Nova Iguaçu, que estava dando esse curso. E ela acabou me levando lá, eu fiz. Era um mês, você fazia um mês para se identificar se você gostava daquilo. E no primeiro dia, no primeiro momento, eu me identifiquei.
porque a minha história de trabalho sempre foi auxiliar de consultório dentário. Então, o meu sonho era ser dentista. E como é caro, né? Fazer a faculdade, ser dentista, tudo é muito caro, eu acabei não fazendo, não tinha condições. E com a podologia, você vê praticamente um material muito parecido, né? Os detalhes, a extração parcial, extração total. E nesse tempo eu fazia limpeza, removia tártaro. E ali, com a limpeza que a gente faz nas lâminas, né? Então, eu me via como se eu tivesse uma profissão de acordo com o que era o meu sonho. Uhum. E eu me encantei, me apaixonei pela podologia, fiz esse mês e me inscrevi num curso, que como eu não sabia negócio de curso, um curso que no final de 6 meses ele dava um diploma, mas não era um técnico nem nada, eu não poderia trabalhar para ninguém. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar para mim, abri um salão na minha garagem e fiquei trabalhando durante 3 anos e um pouquinho. E nisso eu entrei no IBRAP e fiz o meu curso técnico no IBRAP. Fui juntando no garrafão, botando dinheirinho das unhas que eu comecei a fazer já como podóloga, que eu logo parei de manicure, que aquilo ali eu não consegui ir muito à frente. Para mim foi fácil entrar na podologia por eu não ter tido tanto assim, ser manicure, né? Ter aqueles vícios, eu não tinha tanto vício. Então, eu me aperfeiçoei em tudo que me ensinavam. E eu vejo assim, que eu me dou, né? Comecei a me doar muito na podologia e eu vi que eu comecei a crescer. A podologia, ela te dá bastante renda. Ela, atendimento em domicílio, eu comecei a fazer tudo. Eu trabalhava no meu salão, eu continuei com o curso. Quando eu acabei o curso, eu procurei até... No dia da minha formatura, você estava presente com o professor Demir, e ele me apresentou, essa é a minha melhor aluna, quero te apresentar. E ela vai fazer... Claudemir? É Claudemir. Aí, Claudemir. Vou mandar esse episódio para ele. É, meu professor. E com isso, eu tinha que fazer uns testes para trabalhar numa empresa maior, né? Para eu ser reconhecida, eu queria muito isso, né? Você falou assim, eu não vou poder fazer o teste com você, que eu vou estar viajando. Calma aí. Isso foi em que ano? Eu, assim, de cabeça... Não sabe, não lembro. E, assim, as datas eu não me lembro de cabeça, mas tá. você ia fazer uma viagem, Uhum. não sei se era para São Paulo, para onde que você ia, e você não estaria selecionando. Uhum. Que o meu professor, ele foi com o intuito de você saber quem era eu. Sim. Aí você falou, que pena, eu não vou estar lá para poder ver como que é o seu trabalho, porque eu passava por psicólogo, Sim. passava por você, Sim. passava pela seleção que a loja escolhida, o dono da loja, Isso. e passava, eu acho que você ia ver o meu trabalho lá na Sim, empresa, né? sim. Então, você falou, não vou estar aqui. Então, eu pulei etapa, a sua etapa, eu pulei. Eu não fiz. Uhum. E com isso foi bom, que eu digo assim, eu não consegui um emprego numa empresa grande, não foi com quem me conhecia. Porque Uhum. quem estava lá, ninguém me conhecia. Uhum. E você me deu uma ideia, que eu já tinha colocado o meu currículo nessa empresa. Estou falando isso pela primeira vez, né? Posso falar a Pra dizer- empresa? Tem um problema? Pode, a espada do pé. Não? Isso. E você não estava lá para poder burlar Sim, essa sim. coisa, Para né? não dar uma ajudinha, né? Não era o Isso. QI. Mas você me deu uma dica. Ah. Você falou assim, como você já trabalha, você tem anos de profissão antes de terminar o técnico, então você está apta para isso. Coloca no seu currículo, porque eu não coloquei. Eu só coloquei que eu terminei aquele ano o curso. Então, é como a Jo falou. E a experiência? Cadê a experiência, né? Para iniciar numa empresa, você tem que ter experiência. Aí você me deu essa dica. Coloca quantos anos você já está trabalhando fazendo podologia. Aplicando, né? E eu perguntei lá na hora para a moça se eu poderia colocar a mão
porque eu já tinha feito o currículo e não coloquei o que você me falou. Aí ela falou, pode sim. E isso eu fui chamada. Então, acabou que você participou. É muito interessante. Você já tem mais de 3 anos com prática. Uhum. Então, eu fui chamada por causa disso. E no dia como é que é? Da entrevista? Entrevista, mas a psicóloga. Ah, tá. A psicóloga conversando comigo, eu falei assim, algumas coisas, mas na hora que ela terminou, que eu fui saindo, eu falei, eu posso falar mais uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei assim, ó, não tenho filho pequeno, não menstruo mais, eu não tenho cólica, não vou ficar em casa com dor de cabeça. Assim mesmo, eu voltei só para falar isso. Não vou ficar com dor de cabeça, não tenho problema nenhum de trabalho, eu quero trabalhar. Ela riu. Então, você mulher, eu falei sobre isso, porque você mulher também tem isso. Você tem filho pequeno? Você tem enxaqueca? Você vai ter que pedir para ficar em casa todo mês? Então, isso é muito ruim, a gente ser mulher com essa dificuldade quando chega o prazo, né? E ela riu. E ela gostou demais de mim, porque eu fui sincera, honesta e mostrando a ela que eu estava ali querendo realmente me colocar naquela empresa. E fui chamada com mais 2 meninas, mas eu já fui pronta de branco. E eu cheguei 1 hora antes. A dona da empresa falou assim, mas você chegou 1 hora antes, eu vou almoçar. Eu falei assim, não tem problema, só vim conhecer aonde que eu vou vir fazer a entrevista. Conhecer a empresa. Eu não conhecia, eu nunca tinha ido lá. Mas o IBRAP, quando dava o curso, ele falava que o spa do pé era algo assim, para você chega no máximo, você entrar nessa empresa, que a empresa era grande, né? É grande, né? E aí, eu achei assim, com 3, né? Tava eu mais 2. Ih, será que eu vou ser? Será que eu não vou? Mas ela resolveu, falou, não, peraí, você já está aqui, eu vou fazer. Aí, me chamou e fez a entrevista ali na hora. Eu falei algumas coisas para ela. Ela falou, eu vou almoçar, fica aí com as meninas. Porque eu estava adiantada 1 hora. Aí eu fiquei com as meninas e fiquei na cabine, fiquei fazendo o pé de uma delas. E as meninas entraram, começaram a conversar, fizeram lanche. Quando chegou a hora das outras, elas não sabiam, por eu estar de branco, que eu era uma da entrevistada. E a segunda chegou com o namorado. Aí as meninas, nossa, vem fazer entrevista com o namorado, nem deixou ele lá na rua, nem nada. E a terceira chegou 2 horas depois que foi marcada a entrevista. Como eu passei, eu fiquei de meio-dia às 6 da noite, ela falou, vai ficando, vai olhando, olha as meninas, tinha um vidrinho em cada porta, vai olhando as meninas trabalhar. Então, eu fiquei até 6 horas da noite. Quando eu fui embora, eu já tinha criado um vínculo, né? Para mim, eu já fazia parte daquilo, né? E foi muito, muito importante eu ter chegado cedo, eu ter ido de branco e eu ter convivido com as meninas. Fica a dica aí para vocês que estão assistindo. Porque quando você procura um emprego, você tem que procurar com garra, com vontade. Na sua cabeça, você tem que falar assim, eu sou a escolhida. E não, será que eu vou ser a escolhida? Você tem que ir com aquela vontade. Foi isso que eu falei para ela na hora que eu estava indo embora. Você já tem na cabeça quem você escolheu, assim para ela, né? Segurando a mão dela, e ela riu. Ela falou, espera até o final da semana, você vai saber se foi escolhido ou não. É protocolo, né? Hoje você que escolhe, sabe como é que é. E a conversa que depois eu fiquei sabendo que eu fui escolhida, que uma foi com o namorado e a outra foi 2 horas depois, e eu cheguei antes e participei ali, mostrei quem era eu, né? A minha pessoa, carismática, se dedicando, mostrando, né? Você tem que mostrar o que você foi buscar naquele emprego. Se você ficar ali pacata, sentada, você não consegue nada. Você tem que mostrar que realmente você quer. E foi assim que eu trabalhei, né? Quase 8 anos nessa empresa. Caramba! Então, eu já tinha uma bagagem no meu salão. E tive mais essa bagagem nessa empresa, que para mim é meu primeiro degrau.
Se eu subir uma escada, é porque eu participei dessa empresa. E lá, eu percebi quem era eu. Porque a dona, que as outras, era 10 anos de empresa, 11 anos de empresa, 13 anos de empresa. E eu, com 2 anos, eu comecei a perceber que a dona falava assim, as meninas perguntavam, por que os clientes estão indo com ela? E tinha uma escada, não era embaixo. Eu era a única que era lá em cima. E ela colocava cliente para mim. Ficou colocando cliente, que eu comecei do zero. Ela, por que eu estou sem cliente? Ela está com cliente, porque o perfil dela é esse. Começou a colocar cliente e falar para as meninas que era o meu perfil. E nem eu sabia que perfil era esse. Começou a ter um tumultozinho. Que perfil é esse que eu não tenho? Eu sempre atendi, agora qual é o perfil? O perfil é você atender o cliente de primeira vez e o cliente nunca mais deixar de procurar você. Era só esse. Então, todo cliente, como eu sou até hoje, como a Jo, por isso que nós casamos, se o cliente senta na sua cadeira e você coloca para ele o que você vai fazer de bom para ele e você faz, esse é o resultado. Esse é um perfil de uma boa profissional que fala e aplica e acontece. Então, chegar onde eu cheguei junto com ela é porque nós fazemos isso. Então, eu falo para vocês saberem quem é você, vê se quantos retornos você tem dos seus primeiros atendimentos. Isso é muito importante, não só na podologia, mas em qualquer profissão. Com certeza. Você está sendo procurado? Você está sendo lembrado? O lugar que você liga para fazer a podologia e você só tem horário daqui a 30 ou 40 dias, são para poucos. Então, é o que acontece comigo e com ela. É por isso que a gente anda com os mesmos passos, nos mesmos caminhos. Uhum. Porque se entrar um cliente de primeira vez na sala dela, com certeza, ele só vai querer ela. Uhum. E se ele entrar a primeira vez na minha sala, ele não deixa de vir. E ele deixa marcado. Primeira vez ele deixa marcado. Para aguardar 40 dias depois para ele retornar. E depois a gente começa a ver uma necessidade desse cliente que ele está realmente procurando ajuda, que já procurou em vários lugares, para ele te aguardar e te esperar tanto tempo, é por causa disso. Então, seu profissionalismo. Mas aí que eu quero saber. Qual que é o segredo? O que você pode dizer? O que fez a diferença? Você conseguiu mapear? O que eu faço? Eu cuido bem do cliente, atendo bem, eu procuro entender o que ele precisa, eu explico melhor. O que você acha que você fazia e que faz até hoje, Uhum. que gera essa fidelização? Porque isso é um fator de fidelização, né? Uhum. Você fideliza o cliente. Então, o que você acredita que seja o teu grande diferencial que traga esse sucesso na manutenção do cliente? Olha, com certeza, cada vez a gente se surpreende com o nosso trabalho, escutando de outras pessoas, principalmente quem não te conhece. Quem te conhece, você está cansado de ouvir quem você é e fala tudo de você, você já sabe. Mas quem te vê pela primeira vez, que eu estou fazendo um curso, né, pé diabético, e eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, que nesse dia eu não atendi feridas, na quarta-feira agora. Eu atendi só onicofose. E são pessoas que chegam, eu não estou conseguindo andar, eu não estou conseguindo calçar um sapato fechado. Quando você tira aquela onicofose, aquilo que está incomodando demais a caminhada daquela pessoa, e você escuta de quem nunca te viu, eu nunca consegui fazer meu pé
desse jeito. Nunca me deu tanto alívio quanto me deu hoje esse alívio. De você tirar uma onicofose, sem machucar, sem sangrar, sem fazer dor. Com o quê? Você trabalha com ferramentas que diminuem, com bisturi. Você tem segurança no que você está fazendo. Eu acho que é isso. A segurança que eu passo para o cliente. E a técnica que você... O saber fazer o procedimento, né? Isso. Que é básico, E mas rápido. que se não for bem feito, né? Não entrega o resultado. Porque quando você não tira tudo, fica ali dias ainda aquilo, e a pessoa quando retorna, assim, deu uma aliviada, mas não ficou 100%. E quando você, na hora, a pessoa levanta, sorrindo para você, que está 100% sem dor, isso é tudo. Com certeza. Fico muito feliz de ser podóloga. Muito legal, muito legal. Beleza, aí quantos anos? Então ficou 8 anos lá, aí depois saiu, encontrou ela. Ela ficou procurando, né, pessoas para trabalhar junto com ela, e uma amiga minha que ficou sabendo. E que me levou até ela, depois de ter levado todas as profissionais que trabalhavam conosco, todas, ela conheceu todas. E era uma insegurança das outras de sair naquilo que era seguro para elas. Aquilo ali era seguro. E eu sou uma pessoa, quando eu vejo uma coisa que eu coloco na minha cabeça, aquilo ali é bom, eu não sou muito de olhar para trás e nem de ficar pensando. Eu não gosto muito de pensar. Eu sou mais de agir. Às vezes a gente precisa pensar um pouquinho, né? Uhum. Mas eu trabalho agora, tenho trabalhado um pouco dessa minha... de fazer as coisas assim. Olho, é isso que eu quero, pronto. Então, depois que as meninas todas foram até ela, e nenhuma delas, elas voltavam, era muito engraçado, elas voltavam. Não sei não, você ia, não vou não, você vai? Eu não. E você vai? Não. Era assim, aquele murmúrio, e eu quieta, que eu sempre fui muito fechada para todos. Era só eu e meu cliente. E aí, essa minha amiga falou assim, dá para você me acompanhar? Eu só quero que você me acompanhe. E eu conheço você, eu sei que você tem capacidade de conversar, que era com a Jo, de conversar com ela e saber se ela está falando a verdade. De entender se aquilo ali vai ser bom para mim, que eu quero ir. Aí eu, tá bom, vou sim. Fui por ir. Uhum. Não estava querendo sair. Estava bom, estava confortável ali, estava bom. Igual as outras meninas que estavam confortáveis, eu também estava. Não queria sair. Aí eu tive com ela estava com a metade do salário no bolso, puxou para mim, aquilo brilhou, o olho brilhou. E conversou, igual ela é bem expressiva, né? Ela é bem comunicativa, então ela colocou tudo do que ela estava, o que não daria se fosse, o que daria na empresa dela. E a minha amiga, o que você achou? Eu falei assim, nossa, achei tudo. Gostei muito. E ela combinou de conversar com a patroa dela. Aí eu fui, ela elogiou muito a menina que queria ir e a mim também, para a patroa dela. Aí a patroa dela ficou observando, né, o que ela tinha falado de mim também. Aí falou, você não quer vir trabalhar aqui com a gente, junto com a sua amiga? Aí eu? Como a minha avaliação para minha amiga foi boa, para mim estava ótimo. Aí eu falei, quero sim. Ela, então tá, no final do mês eu vou arrumar, que não tinha sala, era um local que eles trocavam de roupa. Eu vou botar uma cadeira aqui, vou arrumar isso aqui, a sala fica para você também. A minha amiga ficou meio com receio, porque de repente, né, era para ela e ela estava oferecendo para mim, mas a sala que está pronta é minha, né? Aí a eu, amiga claro, ficou com receio, né? Pô, claro. Aí eu falei, não, se for para mexer na sala dela, não. Ela, não, a sala dela é dela e a sua nós vamos montar. Você me dá até o final do mês. Aí a Jo depois foi com a gente até lá fora e começou a conversar sobre a patroa, o que ela falou. Era para a gente confiar que era aquilo mesmo, que se a gente queria mesmo, né? Aí a minha amiga, eu quero. Aí eu falei, eu também. Então,
quando chegou no final do mês, eu falei com a minha patroa que ia sair e fui para a empresa da Jô. E aí vocês ficaram quanto tempo trabalhando juntas lá? 6 anos. 6 anos. Legal. E alguns meses. Legal. Aí começou, então, essa sinergia, né? Essa amizade de vocês, né? Que você falou que casou com ela. Tem que deixar claro aqui que é um casamento profissional, né? Isso. Senão a pessoa vai achar que vocês Empresarial. são um casal conjugal, né? Uhum. E aí vocês viraram amigas, né? Sim, Conseguiram criar uma sinergia, né? E eu vejo essa sinergia de vocês, assim, muito legal, sabe? Assim, uma complementa a outra na clínica lá, na rotina de vocês. Uhum. Eu vejo isso muito legal. Mas aí, conclua. Então eu comecei a trabalhar com ela e eu trabalhava com os bisturis que antigamente se trabalhava. E ela já estava trabalhando com bisturis descartáveis, já tinha essa iniciativa dela própria. E ela começou a falar comigo, por que você também não trabalha com bisturi descartável? E aquele medo, né? Eu tinha um calo aqui nesse dedo, de tanto rodar o formão ali, eu tinha um calo enorme no dedo. Aí ela começou a falar, eu comecei a comprar e usar lá vez ou outra, só uma beiradinha, não sei o quê, aí fluiu. Fluiu muito, eu comecei a observar conforme ela trabalhava. E ela é muito de chamar, tô fazendo isso, vem ver, tô fazendo isso outro, vem ver. Aí eu falo para ela, eu fiz isso, vem ver, vem ver. Aí começamos essa troca, eu mostrar o meu trabalho, ela mostrar o dela, e a gente começou a ver, assim, que a gente casava, né? A forma com que ela trabalhava, eu comecei a fazer também, e isso foi muito bom para mim, eu evoluí profissionalmente, né? Vendo que a gente tem que se espelhar naquilo que é bom, né? Então, tudo que ela fazia, que ela me mostrava, não só a mim, mas ela sempre foi de mostrar para todas as outras, mas a dificuldade de você falar assim, não, eu sou profissional, isso aqui, você falar que você já não existe. Você sempre, todos os dias, você aprende. Então, se tiver um novo que vai facilitar a dor, né, a vida do seu cliente, eu quero. Pode me falar que eu vou aplicar. E com isso eu fui, com medinho e tal, até eu conseguir fazer e a gente se entender super bem. E a gente saía à noite, a gente sempre estava beliscando alguma coisa e dando risada e fomos ficando mais íntima uma da outra. E quando chegou um dia que ela falou para mim, se um dia eu sair daqui, você sai? Aí eu falei, saio. E se eu não sair e ficar aqui, você fica? Fico. Então, para mim, estava confortável a gente ficar juntas. Independente se era ali, ou se era lá, ou se era acolá. O importante era que estava gostoso trabalhar junto com ela. E quando ela falou, eu encontrei uma pessoa que tem uma sala, o que você acha? Vamos embora. Porque eu sou assim, né? Vamos. De imediato. Aí ela, não, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, tem que ver. Ué, não tem dinheiro, mas se a gente não for, a gente não consegue fazer nada. Você tem que ir, que aí você começa a arrumar daqui. Eu peço a minha filha para tirar um empréstimo. Ela, eu tenho um cartão. E dá para comprar no cartão. Aí então, você tira no cartão, eu pego um empréstimo com a minha filha e a gente se une. E aí o dinheiro vai aparecer porque a gente não trabalha. Nós não somos as pessoas que somos procuradas pelo nosso profissionalismo. Então, aonde a gente for, nós vamos ter dinheiro para ir pagando as contas. Vamos embora? Né, Ju? Isso tudo foi em Ipanema. Toda a trajetória das duas praticamente foi sempre em Ipanema. Sempre Ipanema. E nessa época você já morava, onde você morava ainda lá em Nova Iguaçu? Não. Quando eu vim trabalhar no Spa do Pé, eu trabalhei durante 1 ano, a carteira assinada, aí eu vi que aquilo, eu estava firme no emprego. Segurança. Aí foi onde eu me separei do meu esposo, meus filhos já estavam criados, já adultos, né, de maior, e meu filho já estava na Marinha, então já ficava longe, viajando. E eu me separei e fui morar em São Francisco Xavier. Morei 3 anos em São Francisco Xavier. Depois eu fui morar
do outro lado de São Francisco Xavier, de outro lado da linha do trem. Uhum. Ali praticamente do lado da Mangueira, que eu fui morar. Foi ali que eu comecei a ter mais cliente e foi ali que eu comprei o meu carro. Quer dizer, depois de 3 anos de podologia, ali em Ipanema, eu já comprei meu carro. Como funcionária. Como funcionária. Ganhando 25%, 20%. 20%. Foi onde eu comprei meu carro. Que legal. Aluguei meu apartamento. E com mais 3 anos, eu comprei meu apartamento. Então, Uau. depois de 6 anos, eu comprei meu apartamento. Muito legal. E você... É foco, né? É, Tem que ter foco. exatamente. Foco. Qual é o seu objetivo? O que você quer atingir? Exatamente. E aí, Jô, você nessa época também morava ainda na Mangueira, não? Não. Saiu da Mangueira em que momento, mais ou menos? Eu saí, tem 20 anos que eu saí da Mangueira. Então, foi logo no começo. Você começou minha a trabalhar... minha filha ia fazer 4 anos. Aham. E aí, a minha família já tinha saído da Mangueira e eu fiquei. E aí, eu falei assim comigo, antes da minha filha fazer 5 anos, eu não quero viver mais nesse lugar. Porque eu não queria educar a minha filha ali. Porque ali já estava de outras formas. Diferente da forma que eu fui criada com muito respeito. Naquele lugar eu fui criada 5 filhas, tá? E meu pai educou a gente ali. Eu cheguei na Mangueira com 4 anos, uma irmã com 3 e a outra com 2. E a gente não teve problema de assédio, a gente não teve problema de nada ali. A gente foi educada e a gente escutou muito os meus pais. Legal. Então, não tivemos problema. Só que eu não queria criar a minha filha naquele ambiente que já estava um ambiente assim bem pesado. E aí eu falei com Deus, antes da minha filha completar 5 anos, eu não quero estar mais aqui. E aí, com o dinheiro da podologia, lá na Mangueira mesmo, a minha casa era uma casa linda, com tudo que tem direito da melhor qualidade, com dinheiro de podologia também, junto com meu marido, que ele não é podólogo, mas a minha filha teve um enxoval maravilhoso. E quando a minha filha ia fazer 5 anos em junho, em fevereiro, eu saí da Mangueira. Nós compramos um terreno na usina e lá construímos uma casa. Caramba, vocês construíram do zero. Com dinheiro de podologia, lógico, em parceria com meu marido. Mas assim, a podologia, ela era 70%, entendeu? Que entrava no orçamento. E aí eu comprei à vista o terreno, com dinheiro que reserva. É aquilo que eu falo, junte dinheiro, mesmo sendo pouco. Qualquer quantia, junte 10%. É o seu dízimo, tá? Então, eu levei 3 anos e meio construindo essa casa, eu e meu marido. E aí a gente construiu, a Mariana já tinha 5 anos, quando a gente foi para lá. E aí, assim, eu não tenho do que reclamar da podologia, sabe? Eu sempre agarrei todas as oportunidades de atender o cliente como se ele fosse o único. Amanhã não tem mais cliente, eu só tenho esse. E dando o melhor, eu acho que é um conjunto que você faz no atendimento, né? Acho que hoje a igualdade, o trabalho humanizado que eu e a Tânia, a gente tem a experiência e isso a gente leva para o grupo, né? Ver um cliente meu, ver um cliente da Tânia com toda essa referência que nós temos, com todos esses anos que nós temos, iniciar uma podóloga, tá? Que veio sem cliente nenhum, que não tem a experiência que a Jô tem, que não tem a fama que a Jô tem, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. E eu ouvi da minha sala, só serve se for com ela.
Não tem podóloga melhor. Você e a sua irmã são as melhores daqui. Então, isso para mim é assim uma coisa de não é só não é só a Jo que tem fama na JT, não é só a Tânia. Todas têm fama. É um trabalho igual. Tá? Ali não tem perfil de cliente. O perfil é o perfil da JT. Cliente que entra ali na nossa clínica, ele é o nosso perfil, o perfil da JT. E é o que a gente faz para isso acontecer. Fazendo o quê? Investindo no negócio. Eu tenho, com a Tânia, nós compramos uma cadeira totalmente motorizada. Por quê? Porque isso, para gente que já tem a bagagem trabalhando torta, com bursite no ombro, dor de coluna, dor no cóccix, dor aqui, dor ali, joelho ferrado por estar sentado num mocho com a ergonomia que não é apropriada para você exercer aquilo que você está exercendo, nós investimos numa poltrona dessa. E assim, é um dos maiores investimentos que um profissional, mesmo ele iniciando, porque se ele iniciando com uma poltrona dessa, ele tem 30 anos, daqui para frente ele vai ter 50. Por conta da ergonomia da ferramenta, entendeu? Então, o que nós adotamos não é só a Jo, não é só a Tânia que tem uma cadeira, um mocho, uma luminária, um equipamento que facilita o desempenho ali dentro, a execução de um tratamento, a execução de um trabalho. É um conjunto, você pode ser bom, você pode ser o melhor podólogo do mundo, mas você fazer um procedimento com uma agulha descartável é diferente de uma manual. Entendeu? Então, o que a clínica oferece para todos os clientes é um trabalho de igualdade. Para todos os profissionais que estão ali, é um trabalho de igualdade. Legal. Tá? Então, não tem, é o perfil da Jo, é o perfil disso, não, é tudo igual. Sabe, a atenção, a responsabilidade, o comprometimento com o atendimento, ele tem que ser igual. E vem cá, de quem foi a ideia da JT? Essa ideia, nós marcamos vários encontros na minha casa e teve um domingo que aí foi a filha dela e uma irmã minha. Então, assim, todos os nomes que a gente fazia busca já tinha. Então, aí a minha irmã, gente, para de palhaçada, bota logo JT. Bota logo Jo e Tânia, é o nome de vocês, é a garra de vocês, é a energia de vocês, é o sangue de vocês. Então, é mais do que merecedor receber o nome de vocês. E aí foi, JT. Legal. E aí o que tem no teu braço aí? Tem a Tatuou JT. no braço. Tem JT. Muito legal. Quando você fez? Assim que abriu? Tem 2 anos que eu fiz essa tatuagem. Tem 2 anos? Tem 2 anos. Legal. Depois que você viu que não ia dar erro, não ia dar mais nada de problema. É. Não, muito bom. Mas muito legal. assim, a JT é a Jo, é o suor da Jo. A JT é o suor da Tânia, é a trajetória da Tânia, é a trajetória da Joelma. Entendeu? Então, até no meu nome, eu tive inteligência de o que é mais fácil guardar? É Jo ou é Joelma? Jo. Entendeu? Então, assim, Jo. Então, eu tive, assim, muita... Porque isso vem também, desde a minha mãe, lidar com essa coisa do comércio, com essa coisa do público. Nós temos muita habilidade
muita aptidão para lidar com o comércio, né? Então, assim, tudo vem. E você falar para o cliente, entender o que ele veio buscar, isso é muito importante. Uhum. Aí vocês se uniram, montaram a JT, escolheram o nome, começaram a trabalhar. E aí eram só vocês duas, né? Durante muito tempo. Durante quanto tempo eram só vocês duas? Ficou 1 ano. Um ano. A nossa mudança, nós temos 5 anos. Todo ano a gente mudava. E a mudança é sempre dezembro. Uhum. A novidade, a futucação aparece no mês de novembro. E aí, no mês de dezembro, a gente está nessa futucação e no movimento grande de dezembro, para janeiro, a gente abrir essa novidade. Então, Legal. todo ano foi uma novidade. E o cliente nem percebe Uhum. que a gente está fazendo obra, porque na segunda tem que estar tudo limpo para ele não perceber que ali dentro está fazendo uma obra. Uhum. E, Aí vocês começaram, vocês duas, 1 ano. Aí no outro ano vocês já aumentaram para trazer mais uma pessoa. por causa da pandemia, né? Sim. O negócio começou a crescer e a gente não foi dando conta, porque a gente já tinha nossa clientela. E aí, na pandemia, a gente trouxe mais clientes. Tá. Adquirimos Me conta mais. o que aconteceu na pandemia com vocês. Então, com 7 meses de firma aberta, a firma toda com dívida, não endividada, mas com dívida, a Jô com cartão e Tânia com o dinheiro, a gente teve que fechar as portas. E aí, o dinheiro acabou no final de março, porque dia 18 de março foi decretado o fechamento de tudo. Uhum. E aí, cadeira para pagar, tudo, todo o investimento, porque a gente não tinha reserva para abrir um negócio. Eu entrei com os 2 cartões. Comprava tudo no cartão. E a Tânia entrou com a possibilidade da filha dela e o ex-marido dela, tá, que fez os empréstimos. E aí a gente foi. E aí a gente tinha esses empréstimos, tinha a dívida, né, dos cartões. E aí a gente não... E aí, quando foi dia 2 de abril, um cliente meu me ligou, dizendo que ele já estava com 30 dias, o prazo dele fazer os pés já estava esgotado, já estava tudo fechado. E aí ele me ligou e falou assim: Jô, olha só, a minha unha virou. Eu estava caminhando, eu e a esposa, e aí ele tropeçou e aí fez um trauma na unha. E aí foi aquela coisa: para onde levar um idoso de 80 anos? Levar para o Copstar? Levar para onde? Aí a família se reuniu, os filhos, e ligou para um Lopes Pontes, que é o geriatra que eles confiam. E aí o Lopes Pontes falou: como é que é a vida dessa profissional? Aí eles relataram: olha, ela é uma pessoa que ela tem uma filha, ela tem carro, tá? Uma pessoa de muita responsabilidade que a gente confia plenamente. Aí, então a gente chama a podóloga? Sim, é melhor chamar a podóloga do que levá-lo para o hospital. E aí eu fui. E aí a gente já tinha insumos da clínica, então aí a gente começou a usar esses insumos, só investimos em face shield e jaleco descartável. E aí, quando eu me apresentei desta forma, me paramentei toda, e muito longe, tudo muito distante, a esposa assim, observando todo o meu cuidado, né, de antiasepsia, de paramento. Forrando com papel descartável, né? Aí eu fiz o procedimento dele, levei conforto para ele, e aí aquilo ali foi, meu filho, o boom do momento.
E aí ela começou também na mesma época, dia 4 de abril. E aí ele indicou para o outro diabético que aconteceu a mesma coisa, que foi cortar a unha e o dedo inflamou. Nós, na pandemia, eu e a Tânia, praticamente a gente não atendeu nossa clientela. Por quê? A nossa clientela já sabia caminhar sozinho. Entendeu? Por quê? Estavam bem cuidados, né? Nós, nos nossos atendimentos, a gente cuida a causa. A princípio, a gente vai cuidar dos sintomas, mas depois, imediatamente, da segunda consulta em diante, é a causa. Então, assim, é aquele dever de casa que a gente faz e o filho pode voar sozinho, sem se preocupar. Então, é a nossa clientela. E aí a gente foi só agenda eletrônica, agenda do Facebook, e aí a Márcia Peltier também colocou a gente também na agenda dela, lá do povo. Eu ia falar isso agora. Sabe, Márcia a Márcia cliente? Peltier, Sua cliente cliente. dela, foi assim uma peça muito importante também na divulgação. E aí a gente começou a atender clientes que a gente nunca tinha visto. A gente só via os olhos e a gente ficava assim, eles ficavam assim pra gente, como que você deve ser? Porque eu só estou olhando os olhos. E aí eu começava a chorar porque foi um momento de muita sensibilidade, né? Pra gente, assim, você entrar na casa de... Não eram nossos clientes, eram realmente pessoas que a gente nunca tinha visto. E aí, o porquê desse sucesso todo, meu e da Tânia, na pandemia. Nós sempre tivemos o contato dos nossos clientes. Por quê? Porque o atendimento, ele não terminava ali naquele momento. Você faz um procedimento que você machucou, que sensibilizou, você precisa de notícias. Você não pode desistir daquele atendimento que você fez. Você tem que saber o que aconteceu depois, no dia seguinte. E aí a gente começava a pegar o telefone desses clientes para fazer o acompanhamento. Então, os nossos clientes tinham o nosso contato. Então, a gente ganhou aí. Esses podólogos desses clientes, eles não tinham. Nem o podólogo tinha dos clientes, nem os clientes tinham dos podólogos. Então, assim, eu acho que não é você querer que o cliente fique te procurando, fique te enchendo o saco, mas você tem que criar um vínculo, uma identidade com esse cliente. Por quê? Porque o cliente, muitas vezes, ele não sabe nem quem é o dono daquele estabelecimento que ele está frequentando. O rei da jogada é quem está fazendo o procedimento. Sim. Então, foi aí o nosso sucesso. E aí vocês cresceram a clientela bastante na pandemia. Foi com a Márcia Peltier, que colocou na rede social, e a Marília Afonso, que colocou o meu nome na agenda, né, que é fechado, e todos os parentes dela eu ia na casa. Então, com isso, foi um crescimento assim enorme de clientes que a gente nunca tinha atendido. E o centro da cidade fechou. As podólogas ficaram sem trabalhar. E os clientes que trabalhavam nos seus escritórios começaram a trabalhar de casa. E muitos eram de Ipanema. Ipanema, Leblon, ali Copacabana. Eles começaram a ver essa rede social e começaram a ver nosso nome, meu nome, o nome dela, e começaram a ligar. Tanto é que o meu retorno para a JT só retornei em agosto. 1º de agosto foi quando eu retornei, porque eu não tinha condição de retornar. Não tinha. Eu tinha que terminar aquela agenda de 30 dias que já estava completa e parar
um pouco eu ainda continuei, porque não tinha como, tinha pessoas que havia uma necessidade grande, idosos, pessoas acamadas, tinha muita necessidade de continuar atendendo, e foi a época que a gente trabalhava de domingo a domingo. Assim, a gente conversava entre a gente, que a gente tinha vergonha de falar para quem estava desempregado, sem ganhar nada, falar para ele, é a época que mais a gente está ganhando dinheiro. Então, isso às vezes a gente escondia de falar claramente. A gente está atendendo, falava assim, porque é bem difícil, né, você falar isso. Eu tô ótima, vai falar, né? Não, até pelo momento que foi, né? Foi muito traumático para muita gente, pessoas morrendo. Porque o que a pandemia fez, né? Quem estava aqui, caiu. E às vezes quem estava aqui, subiu. Às vezes quem estava muito bem... E era um preconceito você trabalhar, você sair de casa. Sim. Então, a gente lidava com toda essa coisa que não é legal. Mas vocês estavam levando saúde, né? A gente comia dentro do carro, a comida que a gente fria, fazia em casa, gelada. De manhã, a gente almoçava, levava fruta, tudo, levava um necessaire com as coisas, porque a gente não ia comer em lugar nenhum. Sim. E o cliente, a gente sabia disso, botava parque, a gente não frequentava também, tudo fechado, né? Sim. E aí a gente comia a comida fria. E vocês não pegaram a água Covid? Que não era gelada. Não pegamos Covid. Não pegamos. Porque era muito paramentado. Não, estavam protegidas, trocando, né? E se preocupando muito com isso, porque... Muito. Vocês estavam indo para casa de pessoas idosas, Quando né? o cliente, ele abria a porta, você se trocava para ele ver que você estava botando tudo descartável naquele momento. Então, ele sabia, podia ter confiança que você ia entrar na casa dele, já colocava ali, você já colocava, passava bastante álcool, ou então você ia para a pia, assim, logo no banheiro, logo na entrada, né, ali do lado, se lavava todo, e aí já, dali você já saía com a luva, já ia até o encontro dele, já paramentado e de luva. Que loucura, né? E essa coisa que a Jo falou do cliente querer saber, ver a gente, quando eu ia embora, que eu chegava no corredor, que eu tirava tudo, aí eu dava tchau, assim, fazia assim para dar um tchau para ele me ver, que eu comentava muito isso, eu não te conheço. Na hora que eu estiver indo embora, aí fica lá de longe, que no corredor eu abaixo a máscara para você me ver. Então, é uma coisa assim que a gente sente, né? E foi nessa época que eu trouxe a Yara para perto da gente. Porque a Yara trabalhava numa empresa, que é a empresa que tem um telefone. E aí, era tanto cliente, né? Vocês não estavam dando vazão. Eu comecei a mostrar para ela, eu tinha uma agenda, que eu anotava tudo, eu comecei a mostrar para ela, eu não estou dando conta. E ela sem trabalho, sem ganho, sem nada, e falei assim, eu vou passar alguns clientes para você atende. Ajudei ela um pouquinho assim para ela, e ela não era acostumada a fazer atendimento em domicílio. Ela não atendia em domicílio. Então, aí dificultou mais ainda. Né? Eu e ela, a gente tinha alguns clientes em domicílio, mas com a pandemia isso também dificultou, porque a doença, até quem a gente estava acostumado, também parou de chamar. Né? Então, ela nem isso tinha. E depois da pandemia, todos esses clientes ficaram com vocês? Sim, sim. Aí ficaram os clientes que a gente já tinha e mais os clientes da pandemia. Então, por isso que nós temos uma gama de cliente, né? Tanto da pandemia quanto o que é bem antigo. E a gente começou a ampliar para poder dividir com as meninas. E, graças a Deus, só quem aproximou da gente são pessoas que a gente conhece o trabalho. A gente sabe que vai colocar a JT englobado. Para que o nosso nome, igual está acontecendo, nosso nome cresce, porque nós temos profissionais adequados para estar junto com o nosso nome. Que você não pode colocar qualquer pessoa. Verdade. Agora, no meio dessa carteira tão grande de clientes seus, tem alguns especiais. Sim. Tem um que vai aparecer aqui. Bota aí, Thiago. Esse foi o primeiro dia, o meu primeiro atendimento na casa dele. E aí, como é que foi essa experiência? Que é no estúdio, não é na casa, é no estúdio aí.
foi assim, você vê que eu tô leve, eu agia, eu fiquei tão feliz, tão satisfeita, e ele tão simpático, sempre comigo, tão meigo, tão agradável, e acabou a gente criando uma amizade. Eu sou muito amiga dele e ele é muito meu amigo. E até hoje você cuida dele? Até hoje. Tem o quê? Tem 20 dias que eu atendi ele. Que legal. Chega de viagem, ele logo liga para mim. As pessoas perguntam, mas ele liga, ele que liga ou Não, ele que liga e fala comigo. Então, ele é uma pessoa muito especial. Legal. Como ele, tem outros também especiais, Léo Jaime, Erson Capri, já atendi Celto Melo, né? Várias pessoas assim. Legal. E o Roberto Carlos, isso aí foi mais ou menos que ano? Você lembra? Ah, não. Eu não me preparei para isso. Para falar as datas, eu não me preparei. Não, é que Mas eu gosto de ficar pensando assim, né? De quanto tempo, Tem mais ou de menos. 15 anos que eu atendo ele. Mais de 15 anos? Tem mais de Caramba. 15 anos. Porque foi no início da podologia. Uhum. Eu já tenho 20 anos. Então, eu falo que tenho uns 17 anos que eu atendo ele. São tantas emoções. São tantas emoções, isso aí. E ele Muito virou um ícone, né? Claro, da música brasileira, né? Ele é uma figura reconhecida internacionalmente, o rei Roberto Carlos, de tantos e tantos anos de musicais nos fins de ano, na TV. Então, você acho que é um cara que, em nível de conhecimento, né? Assim, de as pessoas conhecerem, né? Por isso que a gente viu essa foto aí. Vamos falar disso daí. E você também tem alguns clientes que eu sei que não são famosos, celebridades, mas são pessoas muito nobres, muito importantes da sociedade, né? Onde vocês estão, vocês têm muitos clientes assim, né? Pessoas importantes, né? Sim. Pessoas com muita riqueza de dinheiro, mas também muita riqueza de experiências, né? Eu, nesses dias que ia lá, e sempre você me apresentava algumas pessoas. E acho que é até mais gostoso trabalhar, né? Com pessoas especiais, assim, né? Pessoas que valorizam o trabalho de vocês. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Assim, vocês passaram a vida inteira de vocês na podologia e ali numa região onde tem uma grande valorização, né? As pessoas valorizam também o serviço. Não são todas, claro, né? Mas a maioria, sim. Né? Seu Maurício Dinap, que você conheceu. Sim. Né? É presidente da Tupi, né? Da Rádio Tupi. Então, como ele, como os artistas, a gente fala muito que cada um, independente de valores, né? São importantes para a gente, que é o que faz o nosso crescimento, é cada cliente que entra na JT. Sim. Né? Então, isso aí é a nossa riqueza. Cada um deles. E vocês... O Roberto nunca foi na clínica lá na JT? Não. Ele não vai conseguir entrar. Não consegue. Aí eu não vou conseguir atender ele. Essas pessoas têm toda essa dificuldade, né? Porque... Sim. Todo mundo fala, abraçar, tirar foto e tal. E ele assim... Ele me trata, assim, com muita leveza, sabe? Com muito carinho. E me convida para o navio, tem navio, né? Todo ano, aí ele me convida, eu vou, e paga a passagem de avião, os 5 dias no navio, tudo por conta dele. E de volta de avião, você solta em São Paulo, ainda tem o ônibus, né? O transfer, até chegar no navio, tudo por conta dele. Que legal. E eu vou com a família. Já fiquei, a gente fica no avião com os músicos, então tem aquela intimidade assim com a família toda. Trato também da irmã dele, sobrinha, as pessoas familiares dele, eu cuido. Legal. E ele fala, se não for com a Taninha, não vai com outra. Ele fica assim, vai lá na Taninha, hein? Assim, ele legal. É muito legal. Hoje na JT são vocês duas, né? E mais uma equipe longa, grande, né? Mas quantas pessoas? Tem a Yara, Yara, Raquel, Monique, agora Geilma, Robéria, Fran,
a Fran A Fran. e as recepcionistas, né? Magali e Alessandra. E Alessandra. 8 Sim. pessoas no time, né? Uma equipe bem grande, consolidada, bastante gente. E nós duas. E vocês duas, né? 10. 10 pessoas total ali trabalhando. 10 na clínica. Né? Quem Muito começou legal. com 3, uma recepcionista e 2 Sim, profissionais de podologia. E a Magali está com vocês desde o primeiro momento, né? Que Sim. legal, muito bom. Ela tá comigo já tem mais de 15 anos. Que a gente, quando eu entrei, era a Aline. Aí logo a Aline saiu e entrou a Magali. Que a loja que ela trabalhava era ao lado e fechou. Aí a nossa patroa resgatou ela. Legal, muito legal. E o que vocês sonham para a JT nos próximos anos? Quer dizer, primeiro eu quis saber se novembro já tem alguma novidade para cutucar dezembro para janeiro. Então, Jonas, todo esse crescimento, ninguém cresce sozinho, né? Você precisa de ajuda, chega um momento que você não dá conta sozinho. Por isso que veio a primeira colaboradora, depois a segunda, depois 2 recepcionistas, depois uma mentoria com você, porque chega um momento que você não dá conta, porque sai do seu... Você não estudou para você abrir um negócio, você foi com aquilo que você tem, a tua experiência. Mas na realidade, ao vivo, empreender é de uma responsabilidade muito grande, né? Costumo dizer, eu entro com cartão e você entra com dinheiro. Eu entro com a experiência e os clientes e o resto. Então, assim, foi aí que a gente foi precisando de... a empresa, ela vai... Quando existe resultado positivos, automaticamente você vai tendo que contratar pessoas habilitadas para exercer o que a empresa está solicitando. O que fez a JT chegar a 10 pessoas trabalhando? É o resultado de um bom trabalho. Então, não tem como você ficar parada. Tá? O resultado de amanhã, do ano que vem, ou de novembro do ano que vem, tem que ser o bom resultado de hoje. Então, assim, foi preciso a gente contratar a Nath da rede social, foi preciso a gente contratar você para fazer uma mentoria, para organizar a empresa, que foi um divisor de água na JT. Foi aí que a gente, agora, depois desses 5 anos, depois dessa mentoria, realmente a gente sabe que a JT, ela está no caminho certo. Sim. Né? Porque você ouvir de uma pessoa como você, que já vem de uma família, já vem de uma trajetória de podologia, ninguém melhor do que a pessoa que entende para falar. Então, foi aí que tivemos essa ideia de, poxa, será que ele vem aqui? Poxa, ele é tão ocupado. Será que ele vai vir, Tânia, né, Tânia? A gente Porque ficou... lá atrás, lembra? Que a gente convidou, ele estava muito ocupado. Mas como ele é uma pessoa muito educada, ele chegou para mim e falou assim, eu vou fazer uma visita lá no Instagram para podólogos. Eu acreditei, mas eu não acreditei muito pela educação dele, né? Ele não queria falar para mim que não ia. Então, eu falei assim, vai nada. Então, agora, dessa vez, quando eu entrei em contato com ele para pedir a mentoria... Eu falei, mas, poxa, será que... Foi mesmo. Não foi? Tânia, será que ele vai? Não, Ele é tão ocupado. Eu falei assim, não, eu consigo ir daqui a 15 dias. Ele Isso. disse, tá bom. Aí, 15 dias depois, vamos lá. Aí, depois a gente bateu o primeiro papo, daqui a uma semana eu ligo para vocês de volta. Aí eu pensei, desenhei. Porque realmente é mesmo uma questão de agenda. Se eu ligar para lá hoje, para JT... quiser marcar um horário com vocês, quando tem disponível? Daqui a 30 dias.
Né? Então, pessoas Ou competentes mais. têm a agenda cheia, né? 30 a 40 dias. 30 a 40 dias. Ainda tem umas vaguinhas antes do Natal, né? E aí foi muito legal porque você sai um pouco do atendimento com o cliente e você vai para a gestão de pessoas, gestão do negócio, do que entra, do que sai, a saber a precificação, saber precificar, não jogar assim, X. Mas por que é X? Entendeu? Será que esse X que está cobrando, está dando, vai dar para o que vocês oferecem, para o valor, esse preço? Cobra todo esse valor aqui que vocês oferecem para o público de vocês? Então, a gente ouvia, a gente já sabia, lógico, que se você investiu no melhor, você sabe, mas ouvir de uma pessoa que está com a mão na massa, ou seja, a matéria-prima da podologia, isso tem um outro valor para a gente. Isso, assim, agregou muito a gente olhar diferente, ainda mais pelo negócio que a gente sabe que é grande demais, mas quando é falado, tem um outro sabor, é gostoso ouvir elogio. Né? E ter a nossa clínica como prêmio, como você falou, clínica prêmio, é assim, muito satisfatório. E é muito importante, assim, é o necessário. É você investir em mentoria, é a saúde, é o sangue, é o coração de uma empresa. Porque o cliente, ele vai com você. Você não trouxe ele? Ele vai. Agora, e a empresa? Ali naquela empresa, ela movimenta uma família, ela movimenta várias pessoas, ela movimenta o governo, ela movimenta a mídia, ela movimenta o papel que você compra, ela movimenta famílias. Então, é de uma importância tão grande uma empresa aberta, então isso tem que ser olhado com muita responsabilidade, entendeu? Tudo tem que funcionar. A luz não pode ser cortada. Entendeu? Apesar de serem, a princípio, coisas que parecem ser básicas, está dentro do escopo da responsabilidade do empreendedor, do dono. Eu fico vendo, assim, quando a gente pega, quando a responsável por fazer a vistoria lá de material que está faltando, que aí ela liga para o fornecedor e vem aquele fornecedor, 2 caras com aqueles pacotes, de repente ali aquela sala fica lotado. Eu fico olhando assim, caramba, o que a JT está proporcionando para esse vendedor, para esse dono desse estabelecimento? Ele depende da minha empresa, então ninguém está sozinho, ninguém cresce. A gente está crescendo com a ajuda de cliente, mas também a gente tem uma equipe por fora. Né? Porque a gente não entende de tudo. A gente precisa ter mão de obras qualificadas para poder... Você não consegue fazer tudo, você não consegue fazer a faxina mais. Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma pessoa para contratar, para demitir, entendeu? Porque assim, eu não quero parar de atender. Eu não quero parar de ser podóloga de mocho, mas o meu mocho é um mocho ergonômico. Meu mocho, eu tenho orgulho porque eu investi nele, entendeu? Então eu quero ficar sim, porque eu estou onde eu estou foi através desses atendimentos. Então eu gosto, entendeu? Eu quero ficar ali, se Deus me permitir, com 80 anos, ali, fazendo o que eu gosto, e satisfatório para mim fazer isso. E proporcionar para a nossa equipe o melhor. Legal. E a equipe, vocês pensam em crescer, aumentar? Então, nós estamos partindo para bons resultados. E a gente costuma focar. A gente é muito de focar. Então... se você percebe, a gente está investindo
nesse segmento agora, né, para ter os bons resultados. E pretendemos investir em equipamentos que não são baratos, né? Agora mesmo a gente fez um grande investimento de uma poltrona, mais uma poltrona, e aí foi um investimento bem alto, sabe? E a gente também vai contratar, já está com planos de contratar mais uma mais profissional. gente. Legal. E aí a gente não sabe, aí o cliente fala, daqui a pouco vocês estão com uma franquia, a gente não sabe. Mas o bom resultado que a gente tem certeza que terá pelo trabalho que a gente está fazendo, a gente pode, quem sabe? Sim. Além da podologia, vocês têm hoje lá as massagens, né? As terapias com a Robéria, né? Que é massoterapeuta e tal. E a parte também de estética, né? Então, o que faz você focar e migrar para outra área? É o próprio cliente. Então, e a Tânia, a gente escuta muito a clientela que a gente tem. E aí, se você tem uma quitanda e o cliente chega para você e fala assim, tem ovo? E você fala, não. Aí vem o segundo cliente, tem ovo? Aí você fala, não. Aí vem o terceiro cliente, você não pode deixar o quarto cliente pedir ovo. Entendeu? Então... Aí o que o empreendedor ruim faz? O amador, ele vai lá no computador e escreve, não temos ovo, e coloca na porta. Já viram isso? Ao invés do cara comprar ovo para vender, ele faz um panfleto. Parar de ficar perguntando. Exatamente. Quer dizer, ele, ao invés de ele observar onde é que está sendo criada, a oportunidade que está vindo, ele freia essa oportunidade. Exatamente. Né? Então, é a visão, você tem que ter visão. A gente chegou até aqui porque a gente tem visão, a gente viu e a gente escutou. Então, assim, cliente indo embora, Tânia, tá na hora de a gente formar, mas aí, Tânia, mas como é que a gente vai fazer? Gente, a gente quebra, mas Tânia vai quebrar a loja toda para fazer outra sala, não tem como, tem como, vamos quebrar. Ai, minha Nossa Senhora, aí começa vômito, diarreia, BBB e ela lá, só no caderninho, mas Tânia, a gente vai quebrar tudo, não tem nenhum ano que a gente fez isso aqui. Ela, e daí? Entendeu? Então, assim, aí quebra tudo, aí fez outra sala, aí daqui a pouco, poxa, você poderia comprar aquela loja ali. Pra quê? Tá maluca? Compra aquela loja e aluga pra gente. Aquela loja ali, ó, tá um tempão vendendo. É grande? É grande, vai dar pra gente fazer mais 2 salas lá, pra fazer 5 salas. Não, aquela loja ali é muito cara, Jô. Não, vai lá, tá vendo, sei lá o telefone, vou printar e vou mandar pra você. E aí a pessoa vai e comprou e alugou pra gente. Teve 3 pessoas que fizeram essa negociação. A gente não tinha dinheiro para comprar. A gente foi financiar pela Caixa Econômica, mas dava, entendeu? Então, assim, a gente não deixa o cavalo passar. A gente monta, entendeu? Se a oportunidade tá ali, depois a gente vê como que fica. Então, aí a gente, através do cliente, perguntando, poxa, aqui tem massagem, deveria vocês botarem massagem. A gente botou massagem. Tá aí o sucesso da Robéria, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa profissional de ponta. Profissional que, nossa, muito qualificada, entendida do que faz, que você atrai. Você atrai pessoas que não têm o mesmo nível que você, ele não aguenta ficar muito perto de você. O inteligente, ele fica porque aí ele quer atingir o que você atingiu. Ele vai falar, eu vou colar nela, e o que ela está fazendo está dando certo, eu vou fazer também. Aquele que não faz, ele vai sair falando de você. Mas, na verdade, ele não tem... como chegar até você. Ele primeiro te bocota e ele sai fora. O inteligente, ele vai
ele vai te copiar e ele vai tentar fazer o que você está fazendo porque está dando certo. E aí, foi isso. Agora, hoje praticamente a equipe toda está buscando atualizações, fazendo curso. Você está fazendo a capacitação em pé diabético. Sim. A Yara está fazendo a graduação em podologia lá na Unifil, lá com a gente. A Monique também fazendo A a Monique graduação. fazendo a graduação. A recepcionista A fazendo recepcionista fazendo curso Alessandra técnico em podologia, no IBRAP. no IBRAP. A Raquel fazendo a capacitação em pé diabético também com você, né? Passarinho Verde me contou que a Jo vai fazer a graduação ano que vem. E vocês é que instituíram isso ou foi uma coisa que... É o que eu tô falando para você. Quando você tem bons resultados, quem quer crescer e quer ser grande, ele vai querer ter também resultados. Então, o que eu vejo hoje na nossa equipe é todo mundo querendo bons resultados. E vocês fazem isso também, né? Então, quer dizer, tem aquele ditado, palavras convencem, exemplos arrastam, né? Exatamente. Então, vocês dão um exemplo. O líder, ele é um espelho. Entendeu? Ele é um espelho, então não tem essa de... ele é um exemplo. Se você é um gestor, um líder, que você chega atrasado todo dia, que os seus espelhados, eles veem você desdenhando quem você atende, falando mal de quem você atende, chegando atrasado, arriscando a agenda porque é feriado. Não tenho nada quem faz isso. Mas é o que eu nunca fiz. Então, assim, você é exemplo. É igual dentro da sua casa com seu filho. Você é exemplo. Então, assim, é desafiador, porque você está vendo que você não pode sair do prumo, porque ali você tem pessoas que se espelham em você. Legal. E o que você, Tânia, faria diferente se você começasse de novo? O que você acredita que você poderia fazer diferente? Nada. Faria tudo de novo, igual? Tudo igual. Legal. Tudo igual. Muito, eu assim, cada dia que passa, a Jo estava falando sobre essa loja, né, que essa pessoa comprou e alugou pra gente. E a gente achando que, nossa, conseguimos uma sala grande, de repente a sala ao lado, a pessoa sai e vai fazer o pé antes de entregar a loja e fala, vocês meninos, não querem ficar com essa loja que eu vou entregar, não? Eu vou entregar, hein? Daqui 3 dias eu vou entregar. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, o que você acha? Vamos lá pegar. Aí vai de novo desenhando papel, como é que vai ficar a outra sala, e a gente se depara com uma coluna, porque você pensa assim, eu vou desmontar tudo que eu acabei de fazer dentro daquele ano, porque tudo é assim, Foi de ano em ano. De ano em ano, né? Aí, poxa, a gente tá com tudo montado, tudo arrumadinho. Como é que a gente vai fazer? Porque era para agregar a sala ao lado. E a gente alugou quando foi fazer a porta para abrir assim a recepção. Tinha uma coluna e não era uma coluna de 50 centímetros. Era uma coluna de 1 metro. Acho que é 1,20 m a coluna de largura. E o que restou pra gente? 60 centímetros para abrir uma porta, para dar a passagem e juntar uma com a outra. E a Ju, como é que vai ser? A gente não vai passar aqui direito, 60 centímetros, sei o quê. Não, o Léo Jaime não vai passar aqui. O Léo Jaime o Léo Jaime não vai passar. O marido dela, que é grande, né, foi lá e ficou testando, né, assim, para passar, para ver se... Passar confortável, né? A gente não queria ninguém passando de lado, não sei o quê. Aí, o que eu fiz? Eu falei pro rapaz, não embolsa, porque se você embolsar, você vai perder. Então, com o embolso, a gente ganharia mais 5 centímetros. Então, ficou com 65 sem embolsar.
Porque o embolsar ficaria 60, né? Aí você passa a massa, eu sou a da obra, né? Você você passa a massa e não embolsa nada. Aí a Ju deu a ideia de colocar também o papel, né? Para ficar igual a parede daqui, ficaria lá também. E aí, 65 centímetros, a gente passa ali sem perceber que aquela porta não tem 80, que é 80 padrão. E a gente combinou assim, se caso houver necessidade, um cadeirante, alguma coisa que acontecer no momento, temos 2 portas, das 2 salas, e de 80 de largura. Então, isso aqui não vai ser empecilho, você pode passar por fora e entrar na outra. Mas isso nunca aconteceu, né, Ju? Nunca aconteceu de precisar de passar uma cadeira de roda. Mas uma cadeira comum passa, o pessoal passa para lá e para cá, à vontade. Dá tudo certo. Agora eu vou te pegar. Você falou, e agora? Qual é a novidade de novembro? A nova sala de podologia. Viu? Te peguei. Se Deus quiser, dezembro... Essa semana já está saindo, já está chegando a cadeira. Dezembro a gente já vamos estar com essa sala sala nova, com Raquel trabalhando direto. Nas folgas. Você, podóloga, por favor. Envie seu currículo, por favor. Para JT Podologia, você que quer se integrar com pessoas com objetivos, se você tem vontade de crescer e ama o que você faz, venha para o nosso time de podologia. Estamos te aguardando, hein? Aí eu vou ter que fazer uma pergunta indelicada, né? Se vira. Você que tem experiência, hein? Quanto que ganha, em média, uma podóloga que trabalha com vocês? Ah, isso eu não vou falar. Isso aí eu não vou falar. Ó, se falar, vai entrar mais currículo, hein? Isso aí eu não posso falar. Tá bom, beleza. Mas mas é um diferenciado de média, outras. Gente, vamos lá. Não, 5, não, 10, 20, 30 Isso aí é uma remuneração muito confortável. Se a pessoa, né, fala assim, quanto que eu posso ganhar trabalhando com... Quanto que a pessoa pode ganhar trabalhando com você? Pronto, não é quanto ganha a sua equipe. Se eu for trabalhar lá com você, tem vaga para mim lá? Tem. Com certeza. Então, quanto que eu consigo fazer se eu for trabalhar lá com vocês? Tentei mudar a pergunta. Não, beleza. Se vocês não têm conforto... Eu só respondo que o que você vai ganhar lá, se você for, ou se outra pessoa vier, não ganha em outro lugar. Simples assim. Muito não bom. Tem nenhum lugar que pague igual nós pagamos. Que nós queremos que essa pessoa cresça. Queremos que essa pessoa trabalhe satisfeita. Queremos que essa pessoa dê aquilo que eu e ela nós damos. Então, por isso que as outras crescem com a gente. Porque elas estão satisfeitas e elas entregam um excelente trabalho. Isso é muito importante. Muito bom. E, Jô, o que você faria diferente na tua história? Alguma coisa que você mudaria se você tivesse a opção de voltar atrás? Fazer alguma coisa diferente? Se você, com a experiência que tem hoje, estivesse começando, faria alguma coisa diferente? Assim, Jonas, tudo que eu fiz, né, de trabalhar demais, trabalhar muito, muito mesmo, de atender a quantidade de cliente, que não é a quantidade que eu atendo hoje, eu atendo a metade, né, porque eu tenho colaboradores que eu distribuí a minha clientela. Mas eu trabalhei muito, eu cheguei um dia a atender 22 clientes. Num dia? 22 clientes. Que isso? Minha média de cliente era 17, 15, 16. Quando ela entrou lá, ela ficou... Então, assim... 18. Mas... Você atendeu 18 num dia? Eu via ela atender 18 clientes. Atendendo 18 foi clientes. preciso. Sim. Eu acho que você tem que ter meta e foco. E eu tinha meta e foco de dar o melhor. Eu tive uma filha só, que foi o que cabia no meu bolso.
e eu quis dar para ela tudo aquilo que é o necessário para ela seguir em frente e não depender de mim. Porque se eu der o melhor, o essencial, que é a educação, é a maior herança que ela tem. É a educação que eu dei para ela, eu investi nisso. Então eu precisava trabalhar. Sabe, eu sempre quis ter conforto e proporcionar também conforto e de ajudar as pessoas. Então, assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha cliente. Então, o que eu ia fazer com essa gente que me procurava? E eu tinha meta, eu tinha foco, eu sempre botei meta. Tá? E de ter minha casa própria, de educar minha filha, de ter um carro, de andar bem, de viajar, sabe? Eu nunca tirei, assim, um mês inteiro de férias, mas quando a minha filha era menor, eu tirava férias dela, mesmo em janeiro, de alta temporada. E a gente sempre viajou, então eu tenho... Desde que eu entrei na podologia, eu já casei com dinheiro da podologia, eu volto a falar, eu tive muitas pessoas que foram muito importantes para eu chegar até aqui. Nesse primeiro emprego que eu arrumei, eu tive uma parceira de trabalho que ela nunca tinha me visto. Eu comecei em janeiro de 98 e casei com 10 meses depois. E essa pessoa, ela me deu o cartão dela. Eu não tinha cartão para eu passar minha lua de mel. Então, ali, com aquele cartão, eu comprei meu enxoval. Ela me emprestou, era até a Dines. Poderoso cartão, não sei quanto... Não consegui nem estourar o cartão. Eu não consegui nem estourar o cartão dela, mas assim, eu sempre tive sorte de ter pessoas assim que... Entendeu? Então assim, eu nunca vou esquecer das ajudas que eu tive. E assim, foi muito necessário para eu atingir as metas. Então assim, eu viajei com esse cartão. Eu usei muito esse cartão dela, sabe? Então, assim, são os alicerces que a gente tem na vida para a gente chegar aonde a gente está. E a gente tem uma equipe que é uma equipe de gigante. É uma equipe que a gente sabe que não está sozinha. É uma equipe que representa a Jo e a Tânia, sabe? Que respeita a história da Jo e a Tânia. A nossa história é admirada pelos nossos familiares, filho e os colaboradores que estão com a gente. Então, assim, eu sou uma pessoa que hoje eu sou realizada dentro do que eu escolhi para ser. Muito bom. E não mudaria nada, não. Eu acho que você tendo meta, você tem que atingir essa meta. Qual é a forma? Trabalhando, né? Não cai de graça. Exatamente. Muito bom. E agora eu vou deixar então vocês fazerem uma pergunta para mim. Porque quem não sabe aqui, a gente antes de começar o episódio, foi um podcast invertido. Elas que ficavam fazendo pergunta para mim. Eu falei, pronto, vou deixar vocês fazerem uma pergunta no final. Pergunta. Jonas, você se sente realizado no que você faz? Qual é a sua satisfação em saber que você é presidente da maior escola de podologia do Rio de Janeiro? E de formar, de ser uma instituição que você forma um ser para ele ter uma profissão. Qual é a satisfação que você tem? Olha, assim, é emocionante, né? Porque quando eu comecei na podologia ainda com 14 anos de idade, eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo. Mínima noção. E quando eu, de fato, comecei a trabalhar com 18 anos de idade, o que eu queria só era comprar meu carro. E eu
não tinha também ainda essa noção do que era trabalhar, cuidar das pessoas, viver. Eu só queria ter um lugar que eu fizesse dinheiro para comprar meu carro. Só que depois que eu comprei o carro, eu vi que não era só o carro, né? E comecei a entender que eu podia fazer muito mais, não somente em relação a questões financeiras, mas a questão de propósito de vida, sem nem saber muito bem dessa palavra, propósito de vida. Só que eu sempre gostei muito de ensinar. Alguma pequena coisa que eu sabia que eu poderia ajudar outra pessoa. E aí eu comecei a ajudar as pessoas, ensinando as pessoas, até que minha mãe veio e falou, cara, você pode começar a dar aula. Eu comecei a dar aula e tal. E aí minha vida passou por uma série de mudanças e transformações, até que eu me vi diante de um cenário onde minha mãe estava doente, meu irmão que estava trabalhando, cuidando do instituto, tinha acabado de falecer. Eu tinha duas opções, ou eu voltava para o instituto, né, para onde foi a minha origem, ou eu fechava, né? E naquela ocasião eu falei, cara, eu comecei aqui, eu aprendi muita coisa aqui foi um lugar de transformação na minha vida, e eu creio que eu vou conseguir ajudar muitas pessoas aqui. E aí eu comecei a ter uma noção do que realmente era o propósito de vida, sabe? De essas transformações que vocês contaram, ela aconteceu também na vida da minha mãe, até muito mais do que na minha, porque minha mãe veio de uma situação muito precária para uma condição de vida confortável. Não de luxo, mas de conforto. E pelo menos o básico, né, do conforto. E eu também tive um progresso muito grande na minha vida, como pai de família, como marido, né, como empreendedor e tudo. Então, a emoção que eu sinto é exatamente aquela de contemplar o verdadeiro propósito profissional, né, que é você transformar as vidas, né? E isso foi sendo construído no meu inconsciente. Então, hoje, quando eu olho para a minha vida, né, eu vejo um instituto que tem 250 alunos, que são 250 vidas, que podem... Famílias, que podem passar por essa transformação que vocês passaram através de uma formação na área de podologia. E vejo muitas outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar lá, mas que precisam também aprender e vivenciar coisas que eu lá consigo fazer. E pessoas que não vão conseguir ir lá, que conseguem acessar através da internet, né? Claro, hoje tudo envolvido e interligado à podologia, né? Então, a minha vida toda profissional, eu tive sempre contato com a podologia, sempre tive na podologia. Até no momento em que eu não estava atuando na podologia, o IBRAP estava lá e eu estava conectado de alguma maneira com a minha família que estava lá, né? Então, é realmente algo que eu ainda não me sinto completamente realizado, porque eu coloquei como uma meta para mim, um legado que eu quero deixar, é que a podologia seja reconhecida somente como uma área da saúde, como uma especialidade, como uma área auxiliar da medicina. E isso é o legado que eu quero deixar, né? Quando eu já não estiver mais aqui, meus filhos, os meus netos, falam assim, não, meu avô foi aquele porque ele fez um trabalho na época que tinha internet, assim assado, né? Então, mas eu me sinto em realização, né? Cara, assim, eu trabalho praticamente o tempo inteiro. Às vezes isso, hoje tem me incomodado um pouco, porque eu fico pensando, poxa, eu preciso também relaxar um pouco, eu preciso um pouco, sabe, ter um tempo de descanso e tal. Eu estou no meu tempo de construção ainda, eu estou jovem, tenho 41 anos, mas eu me sinto realizado, em realização, né? Mas eu sei que ainda tem algumas coisas que eu preciso fazer, né? E eu acho que eu estou nessa pegada aí, com esse objetivo, né? De, claro, obviamente que construir uma vida mais confortável para os meus filhos, poder pagar para eles uma educação de qualidade, saúde, uma boa alimentação e tudo mais. E para mim também, poder realizar meu sonho, né? Meus sonhos materiais, né? Comprar minha Porsche,
morar numa casa num condomínio, e, enfim, basicamente isso que hoje é o que eu estou perseguindo. Mas tudo isso eu sei que quanto mais pessoas eu ajudar, quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, mais me aproxima desses meus sonhos materiais e também do meu propósito, né? Porque a gente vai mudando a cabeça e vai mudando a vida e vai transformando, né? Então, hoje me sinto em realização por isso e fico muito feliz e gosto muito de contar essas histórias, de falar dessa essência, né? Da minha família, da minha mãe, das decisões que eu tive que tomar, que ela teve que tomar, do que ela teve que abrir mão também, né? Histórias... E a verdade é que toda essa história de sucesso, sempre quando você chega num momento que você fala assim, pô, deu certo, tá bom, tá gostoso, cresci, né? Tem muito desafio para trás, né? É muito difícil chegar e falar assim, não, tá tudo bem, foi tranquilo chegar até aqui. Não foi, né? É muita porrada que se leva, é muito esforço, abrir mão de muitas coisas. Eu me lembro em vários momentos da minha carreira que eu abri mão de muita coisa. Hoje, né? Estamos aqui, 21 horas, trabalhando e no dia de sábado, né? Então, mas com propósito. Então, isso fica leve, não fica chato, né? Não é aquela coisa de, ai, que saco, vou ter que hoje gravar um podcast com aquelas moças lá da JT. Eu queria estar vendo o jogo do Vasco. Aliás, quanto tá o jogo do Vasco? Vasco? Não. Que isso? Foi bom estar aqui com vocês, então. Ai, gente, então é isso, a satisfação, né? É realização, né? Tô curtindo. E você, quer perguntar alguma coisa? Quero. Por favor. O que você tem a dizer, né? E o que isso fez dentro desse tempo que você esteve com a gente? Se vai haver nós conseguimos passar, nós conseguimos dar para você alguma coisa, porque você deu para a gente muito, né? Então, pela nossa história, pelo que você conheceu, um pouquinho de cada uma, e pelo que você vê, o que a gente está aplicando, o que isso vai refletir em ou falar da gente com alguém, ou isso trouxe algo para você próprio? O que você tem a dizer sobre a JT e a Jo e a Tânia? Excelente pergunta. Cara, vocês trouxeram para mim uma visão de muita nobreza, porque eu vi em vocês, primeiro, duas pessoas super gratas ao que eu nem tinha começado a fazer. Eu já vi em vocês muita gratidão, já vi em vocês muita expectativa, confiança, né? Então, o cuidado de vocês, né? Eu até brinquei da última vez que eu estive lá, falei, pô, fica difícil até emagrecer, porque cada vez que eu venho aqui é um lanche melhor que o outro. Então, o cuidado de vocês, eu vi a nobreza de vocês. E reparei que vocês fazem isso não somente comigo, mas com a equipe, com os clientes, né? E vi que isso realmente é uma das coisas que faz a diferença do sucesso de vocês, né? Percebi que isso era um ingrediente inconsciente. Assim, aliás, como percebi que vocês inconscientemente faziam várias coisas que levaram vocês a ter esse sucesso que vocês têm hoje, né? Então, assim, o que eu aprendi com vocês era que eu também estava, em alguns momentos, fazendo a coisa certa. Intuitivamente, em alguns pontos, arregaçando as mangas, como você falou, falando assim, ó, vamos fazer, quebra tudo amanhã e limpa tudo para segunda. Me identifiquei com algumas coisas que vocês, algumas oportunidades que vocês viram, né? Então, e o que eu tenho mais feito é levar a história de vocês à frente. Conversando com outras pessoas, sabe? Trazendo vocês aqui exatamente para não só eu falar, mas vocês poderem falar com a voz de vocês, né? E o que eu mais vi nesses 4 meses aí que a gente caminhou junto foram 2 mulheres que têm um enorme potencial, e o potencial foi utilizado, né, para construir esse negócio,
e uma sensação que vocês tinham de uma necessidade de dar certo, sabe? Acho que isso que ajudou muito vocês a dar certo. Vocês precisavam dar certo, né? Para provar para vocês isso, né? E eu acho que isso puxa a gente. Como você falou, assim, né? Vamos lá e vamos fazer, e vai acontecer e vai fazer. Então, quando você entra no será, você já tem 30%, 40% de chance de não dar certo, porque você está no será. Agora você entra falando assim, não, vamos embora que vai dar certo, sabe? Isso é contagiante em vocês, né? Por isso que também o time acaba seguindo nesse fluxo, né? E até aproveitando um pouco essa energia de vocês. Então, vi isso, sabe? Vi que não tem limite para crescer e vocês mostram isso, né? Com a visão que vocês têm de ainda crescer, né? Vi que aprendi isso com vocês, né? Aprendi a ser mais nobre, né? Foi muito marcante para mim, assim, do cuidado que vocês, né, recebem. É uma água numa taça, é um café numa xícara de louça com um biscoitinho, né? Sempre me cuidando bem ali de mim, da chegada e tal. E eu vi que isso era um hábito de vocês, né? Então, inclusive, eu comprei essa taça aqui porque eu falei, eu quero recebê-las lá. Não só elas, mas todos os meus convidados. A gente estava pensando em comprar um copo. Eu falei, não, vou comprar taça. Muito obrigada. Então, aprendi com vocês essa nobreza. Que bom. Bonito. E fiquei muito feliz em conhecer mais de vocês, sabe? De conhecer as histórias. Até hoje a gente passou um dia praticamente inteiro contando história, ouvindo vocês, né? Conhecendo mais a história de vocês do início. Mas também de ver onde vocês chegaram, né? De hoje você morar em Ipanema, num lugar maravilhoso no Rio de Janeiro, ter toda a liberdade que você tem, ter construído a sua vida, né? A construção, né? Você acabou de contar aqui do terreno até a casa dos sonhos que você queria, e você ter criado tua filha e ter feito parte dessa, ter trazido essa história da podologia, trazendo isso, sabe? Então, isso é muito gostoso, assim, é muito... Porque acho que, no fim das contas, é isso que faz valer a pena, né? A gente trazer essas conexões, né? Conheci também uma pessoa muito importante que hoje faz parte aqui também do nosso apoio, que é a Nath. Então, sempre tem alguma coisa boa de outra coisa boa, né? Então, isso é muito bom. Muito bom. Feliz demais aqui de estar com vocês hoje. Tá? E parabéns pela trajetória de vocês. Né? E espero que vocês se inspirem. Vocês que estão assistindo aí, né? Já quase 2 horas de bate-papo de episódio. E a gente ficaria aqui, acho que pelo menos mais 1 hora, 2 horas conversando. Porque tem muito assunto, tem muita conexão, tem muita coisa legal, né? Mas eu acho que o que vocês trouxeram, a gente pode depois marcar para vocês voltarem de novo para contar ano que vem o que vai ser o próximo, próximo episódio. Mas eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando aqui já estão tendo a oportunidade de ter essa dose de inspiração, né? Pela história de vocês e esse é o objetivo desse podcast, né? Então, inclusive, se você gostou, se você sentiu essa energia boa aqui, se você aprendeu aqui, deixe seu like, comenta aqui o que você aprendeu na história dessas mulheres empreendedoras de sucesso aqui na podologia, né? E é isso. Vou deixar o Instagram de vocês da clínica. Sigam elas lá na clínica, que elas fazem um excelente trabalho nas redes sociais. Elas se importam com isso, né? Isso é bem legal também, né? Então, é isso, gente. E não desista dos seus sonhos. Maravilha. E outra coisa, qual que é o segredo do sucesso que você falou aqui antes de começar o episódio? Todo mundo trabalha, todo mês tem que fazer o quê para ter sucesso? Juntar? Dinheiro. Quanto? E juntem 10%. 10% do que vocês recebem. 10%, pelo menos, né? Pelo menos. E não deixe de mandar seu currículo, hein? Está aceitando o currículo. Aproveita aí. Isso aí. Maravilha. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Até o próximo bye, episódio. bye. Obrigada.